Então lançou o trailer. Hoje eu gostaria de falar de um filme que eu assisti chamado A Vida é Bela. O filme passa assim num contexto de Segunda Guerra Mundial, no qual os judeus estavam sendo perseguidos pela crença deles, que era o mesmo Deus vivo que a gente acredita, pra quem não tá ligado na Bíblia. O protagonista é um reflexo perfeito de como os cristãos deveriam ser. É um reflexo quase perfeito sobre aquele homem no qual faz de tudo pela sua família e faz de tudo pela felicidade do outro. Isso fez me refletir em muitas histórias. Começando aqui, já dando um pouco de spoiler, o nosso protagonista, no qual eu me esqueci o nome, no final da história ele acaba sendo morto. Só que isso entra num contraste muito bom, pois a pergunta do vídeo de hoje é: de quem tem sido a sua dor? O protagonista da história, mesmo sabendo todos os sofrimentos que ele passaria a ter naquele campo de concentração, em momento algum ele fez com que o filho dele sofresse a dor que ele sofreu. Em momento algum ele fez com que a mulher dele sofresse a dor que ele sofreu. Em meio a todos o filme, ele faz de tudo para que o seu filho não perceba que ele está no meio de um campo de tortura. E a sua mulher, mesmo tendo que passar pelo seu sofrimento, ele faz de tudo para poder trazer alegria a ela. Isso fez me refletir em muitas coisas, principalmente relacionado a quem tem carregado a sua dor. O protagonista, ele sentia suas dores, claro que ele sentia. Guido é o nome do protagonista? Guido, o Guido Oroffice. O nome do protagonista ele é Guido. Guido Ferido, é isso? O Guido, ele acaba tornando-se o reflexo perfeito, pois ele claramente poderia estar chorando as suas noites, estar conversando com o Senhor. Ele poderia estar fazendo muita coisa em meio à sua noite, mas em momento algum ele transferia a sua dor a seu filho. Ele tinha todas as dores, mas a dor dele não era de seu filho. E é onde eu quero entrar. Quando Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, dia após dia. Cristo não falou para que você pedisse para que outros carregassem a tua cruz. E o maior exemplo disso é que o cristão não deveria pedir para que carregassem a sua cruz, mas perguntar: quer que eu te ajude? O maior exemplo disso é o próprio Simão de Cirene. Jesus não pediu ajuda. Em momento algum ele pediu ajuda. Em momento algum ele falou: observem a minha dor, observem aquilo que tenho passado. Não. Cristo foi lá e tomou a cruz que ninguém conseguiria carregar. Ele carregou a cruz que nem mesmo ele conseguiu suportar. Ele suportou até o fim. Mas Deus, vendo até onde chegava o seu limite, o Deus Pai, refiro-me eu, ele enviou Simão de Cirene, mesmo sendo forçado, ele acabou ajudando Cristo a carregar aquela cruz. Isso fez me refletir. Jó, ele também, chegando ao seu limite, Deus fez com que seus amigos fossem até ele e chorassem junto com ele e observassem a sua dor em silêncio, sem saber o que comentar. Quantos de nós temos pedido para que outros observassem a nossa dor, diferente de Cristo, que falou o contrário disso? Quantos de nós temos depositado a nossa dor em nossos filhos, as nossas frustrações em nossos pais, as nossas dores em nossos amigos? Pois lembro-me bem de uma parábola que Deus colocou em minha mente, quando havia dois pastores, o pastor pai e o pastor filho. O pastor filho prometeu a seu pai: pai, cuidarei de todas as ovelhas, você tem a minha palavra. Mas o pai disse assim: tudo bem, meu filho, cuide de todas as ovelhas, a responsabilidade estará sobre ti. Toda ovelha que morrer estará sobre tua responsabilidade. Em meio a tudo isso, durante uma noite, um lobo invadiu aquela fazenda. Só que nenhuma das ovelhas acabou morrendo, mas ele conseguiu levar uma vítima. O rapaz acabou morrendo, lutando contra o lobo. A vila acabou sabendo desse acontecimento e tentaram perguntar ao pastor: quem matou seu filho? Ele respondeu: foi o lobo. Mas eles foram lá e falaram: então o lobo deve ser responsável por isso. Uns falavam isso. Outros falavam que isso era culpa do pai, pois o pai tinha permitido com que seu filho fosse fazer isso. Mas então o pai respondeu: se fossem para condenar um homem, teriam que condenar um cadáver, pois o responsável por tudo isso foi meu filho. Ele decidiu ir lá e enfrentar. Ele decidiu tomar a responsabilidade sobre si. Onde eu quero chegar nessa parábola? Porque o pai receberia uma responsabilidade naquilo no qual o seu filho assumiu. E se Cristo perguntasse: e para vós o que sou?
Como responderiam? Quando Pedro disse a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não estava se referindo exatamente somente a Cristo. Mas quando Cristo pergunta isso, ele está perguntando isso para nós, no sentido de que, como você vê Cristo, é aquilo como ele te vê. Se tu vê ele como um professor, então tu é um aluno. Se tu vê o Deus Pai como um pai, tu és o filho. Só que, como tu tens visto Cristo? Como alguém que te auxilia somente nos momentos que precisa? Como alguém que toma suas dores ou que carrega a tua cruz? Como tem se chamado? A primeira questão que a gente deve sempre lembrar-se é que o cristianismo nunca foi sobre você, e muito menos sobre mim, mas sobre ele. Sempre sobre ele. Sempre foi sobre ele. Por meio dele, para ele, sempre por ele. Como tem visto Cristo? Quem ele é para vós? Lembrem-se de que quando você quer fazer algo por ele, você não faz exatamente subindo até os céus ou descendo até o mar. Você não vai encontrar ele. Mas ele deixou muito claro, todas as vezes que fez isto aos meus pequeninos, a mim fizeram. Então todas as vezes que desejasse lembrar do que é cristianismo, lembre-se dos pequeninos, lembre-se daqueles que estão lá fora, lembre-se daqueles que estão lá dentro. Nunca lembre-se de ter que falar, irmão, carregue minha cruz, mas lembre-se, Cristo ajudará quando for necessário. Cristo mandará o seu mensageiro para que possa te ajudar a carregar a tua cruz, assim como ele fez com o próprio filho. Eu me refiro ao Deus Pai, mas ele fez pelo seu filho. Da mesma forma ele fará por vós, mas não tente mostrar para os outros o quanto tu sofre, não tente mostrar para os outros de quem é sua dor. Observe o protagonista. A dor era somente dele, não de seu filho, não de sua esposa, mas a única preocupação dele era trazer alegria para seus amados. Quantos cristãos têm feito isso? Quantos pais, filhos, irmãos, amigos? Bom, essa é a mensagem. Observe o filme A Vida é Bela, pois tem uma reflexão muito boa. É isso, eu sou o Trigo. É isso, eu sou o Trigo, sejam trigos também. Shalom.